Bom dia, pessoal do convênio do Centro de Estudos de Onox. Vamos fazer uma pequena revisão sobre o assunto de vocês, que vai cair na primeira avaliação, que é a Idade Média. Então, nós temos aqui na tela os reinos bárbaros e o feudalismo, que é o sistema econômico da Idade Média. Então, nós temos aí na Idade Média, o seu início começa com a invasão dos povos bárbaros, na área ocidental, onde se conclui com a queda de Roma, em 476 depois de Cristo. Aí nós temos aí os povos bárbaros aí atacando o lado ocidental. Nós temos aí a origem da palavra bárbaro, que significa aquele povo que não se curvava ao poder do Império Romano. Nós temos aí os povos originários da Ásia, os hunos, leste europeus e eslavos, norte da Europa, os germânicos. Os germânicos estavam subdivididos em visigodos, ostrogodos, burgúndios, vikings, vândalos, suevos, lombardos, francos, etc. Na verdade, quem mais se destacou aí em relação aos germânicos foi o povo franco, porque era um povo muito mais bem organizado que os outros. Eles formaram reinos instáveis de curta duração. Eles eram também rivais e disputavam entre si os mesmos territórios. Nós temos aí no mapa o reino dos visigodos, dos francos aí, dos ostrogodos, normandos, e etc. Eslavos aqui na parte oriental. Então, a cultura germânica, a organização social, estrutura familiar bastante sólida, prezavam por valores, honra, fidelidade conjugal, lealdade, não possuíam um código de leis escritas. Então, isso aí é chamado de direito consuetudinário, nós já vimos em sala de aula. As decisões jurídicas eram realizadas o quê? Duelos, ou também chamados de ordalhos. A economia predominava a atividade agrícola, produziam principalmente cereais, aveia, o trigo também, trabalhavam também com a pecuária. Alguns desses bárbaros viviam na pilhagem de saques, como foi o caso aí de Roma. Sua religião era politeísta, adoravam vários deuses, adoravam adoração fundamentada nas forças da natureza, não construíam templos, seus rituais eram realizados ao ar livre, ofereciam sacrifícios de animais e também de seres humanos. Aqui, o destaque para o reino dos francos, como nós já vimos em sala de aula também. Esse reino aí conseguiu unificar um vasto território e manter um governo estável nas atuais Alemanha, Itália e França. Fortalecimento do reino pela aliança com a Igreja Católica. Nós vimos aí na dinastia Merovígia que o rei bárbaro Clovis, ele se converteu ao cristianismo, porque ele casou com uma cristã, inclusive, Clotilde, e a partir daí ele começou a fazer uma aliança com o papado. Outro destaque aí para o bárbaro Carlos Martel. Esse aí venceu os árabes na Batalha de Poitiers, em 732 d.C., impedindo a expansão dos árabes na Espanha para a França. Seu sucessor foi seu filho Pipino Breve, como nós já vimos também em sala, em 751. Pipino criou a dinastia carolíngia. Historiadores se dividem em dizer que esse nome da dinastia carolíngia se deve a Carlos Martel e outros se devem a Carlos Magno, que foi o principal rei bárbaro dessa dinastia. A dinastia carolíngia, o auge do reinado se dá no período de Carlos Magno, 768 a 814. Ele foi conhecido como imperador do Ocidente, porque criou
o Sacro Império Romano-Germânico, também chamado de Império Carolígio. Campanhas militares apoiadas pela Igreja Católica possibilitaram a expansão territorial e a difusão do cristianismo. A conversão dos demais povos bárbaros também se deu aí. A sagração de Carlos Magno por Leão III simbolizou a instauração do Império do Ocidente como sucessor do antigo Império Romano. O Sacro Império Romano, como nós já falamos. Europa unificada sob um Império Universal e cristão. Nós temos aí o Império Carolíngio, aqui a sua extensão territorial, enorme para a época. E aí nós temos aí o feudalismo, o sistema econômico que predominou nesse período aí. Aí como nós já vimos em sala, nós vimos que a Idade Média está dividida em 2 períodos. A Alta Idade Média, que vai do século V, ou seja, da queda de Roma ao século X, que é o primeiro período da Idade Média, e o segundo período que vai do século XI ao século XV, chamado de Baixa Idade Média, onde começa a haver nesse período aí um renascimento comercial e urbano. Mas nós vemos aí também que o feudalismo, olha só, é um sistema político, econômico e social que predominou na Idade Média do século V ao século XV e que se baseava em relações servis de produção. Ou seja, o servo estava preso à terra. Por quê? Porque a terra era o bem mais precioso da Idade Média. Todas as relações sociais estarão vinculadas à terra ou ao feudo. Origens do feudalismo. As invasões bárbaras ao Império Romano. Os bárbaros, povos que viviam além das fronteiras do Império Romano, não tinham cultura romana. Ou seja, eles não se curvavam às leis romanas e tinham o quê? Cultura própria e leis próprias, por mais que essas leis não fossem escritas. Situação se agravou no século IV, quando os germanos migraram para o interior do Império Romano, fugindo dos hunos. Desintegração total do Império Romano, 476 d.C., com a queda de Roma. Nós temos aí feudalismo igual ao Império Romano, mais bárbaros. Contribuição dos romanos, olha só aí. Vila Romana, senhores romanos abandonaram as cidades e foram para os seus latifúndios no campo, dando origem aos feudos medievais. Então, a população romana, com medo das invasões bárbaras, fogem para o campo. E lá, os senhores romanos ficam lá localizados nos seus feudos. O colonato, que é o sistema aí econômico, foi trazido pelos bárbaros para o Império Romano. Muitas pessoas foram buscar proteção e trabalho nas terras dos grandes senhores. Para utilizar esta terra, deveriam ceder metade do que produziam ao proprietário. Isso era chamado de colonato. Contribuição dos bárbaros, atividade agropastoril, atividade básica desses povos. O comitatus aí, olha só, coisa importantíssima também. Os guerreiros juravam defender seu chefe e este os equipava. Ou também dava terras por causa dessa fidelidade aí. O benefício era a recompensa que os chefes militares davam aos seus guerreiros após obterem alguma conquista. E o direito consuetudinário, como nós já falamos lá. As leis não precisavam necessariamente estar no papel ou serem sancionadas ou promulgadas. Os costumes transformavam-se nas leis. Então, nós vamos ficar por aqui, por enquanto. Essa é a primeira parte sobre a Idade Média. Espero que ela seja de grande proveito para vocês aí como revisão. Estudem para a primeira avaliação. Um forte abraço, espero que todos vocês estejam com Deus.